Quando a gente pensa em fazer uma retrospectiva histórica do ensino de geografia, né, é muito importante a gente entender que, embora o ensino de geografia como nós o conhecemos seja uma invenção do século XIX, na Grécia já se ensinava geografia. Né? Aristóteles já pensava geografia, os pré-socráticos já pensavam geografia, toda aquela questão se o mundo veio da água, da terra, do fogo, do ar, né? Tudo isso tem uma conexão muito forte com a questão geográfica mesmo, né? Além da matemática, que a gente já conhece, da questão da linguagem, Idade Média, a gente tem a questão do trivium, do quadrivium, né? Que eram as formas humanas e exatas na sua primitividade medieval, né? E tal. E aí, a gente começa a pensar nas raízes, então, históricas, específicas, né? Com essa escola, que é a Escola Vidal de la Blanche. A primeira das tendências, né, da geografia no Brasil nasce, então, com a fundação da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo e, nela, do Departamento de Geografia. Quando, a partir de 1940, né, nós temos, então, a disciplina de Geografia, que passa a ser ensinada aos professores licenciados. É muito importante a gente perceber que essa questão do ensino da geografia como parte do currículo da formação do pedagogo é algo tão recente quanto a própria pedagogia, né, que vem de um processo de evolução a partir de 2004, especificamente, quando os primeiros cursos oficialmente de pedagogia começam a funcionar, que é o caso do nosso curso também, da UEG. Né? E aí, é importante a gente entender que lá atrás... Sandra, você fez magistério? A Sandra está aí? Não, deixa quieto. Mas as pessoas que no passado fizeram magistério, é muito importante entender isso. Estudava-se, pensava-se muito mais a questão didática do ensinar do que a questão conteudista de ensinar. Isso tanto para quem fez magistério, quanto para quem fez, naquele curto período de tempo, dos anos 90 ali, o curso de normal superior, né? Então, é interessante a gente perceber que o estudo da geografia, ele vem para o Brasil a partir da década de 1940, mas ele efetivamente se torna disciplina a ser estudada, componente curricular a ser estudado nos cursos de pedagogia a partir desse novo século, a partir do ano 2000, a partir da criação oficial dos próprios cursos, né, de pedagogia. Pois bem, então essa geografia ela é marcada, ou foi marcada, pela explicação objetiva e quantitativa. Uma questão que a gente vai diferenciar aqui na aula de hoje, principalmente no vídeo, né, que a gente vai ver, é essa diferenciação entre uma geografia que é física, que é espacial, que é ligada à questão do relevo, também a questão do clima, né? E uma outra geografia que é muito mais ligada à questão teórica, né? Humana, uma geografia que pensa as associações, os bairros, o movimento do ser humano. Né? Então, nós temos aí essas duas realidades para serem pensadas, e ambas
sob uma forte influência, então, dessa escola francesa que foi citada. Tá? Então, a tendência dessa geografia em questão, geografia como um todo, né? E essas correntes que vão se desdobrando dessa formação, elas acabam originando no Brasil o que ficou conhecido como uma geografia tradicional, porque ela não faz essa diferenciação entre o ensino da geografia espacial e o ensino da geografia humana. Vou dar um exemplo. Quinta série, na época era série, eu fiquei de recuperação em geografia. Ai, 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 memórias da infância. E aí, eu estava tendo aula com a professora Ludevina, não sei se algum de vocês teve aula com a professora Ludevina, né? E ela me Eu fui aluna dela. foi aluna, Aham. e aí, né, Também fui. vixe Maria, a professora Ludé deu aula para todo mundo, então. E aí a Ludé, ela estava dando a aula de recuperação, era uma única aula, e aí depois a gente já fazia a prova, né? E ela estava explicando a diferença entre imigrante, com I, e emigrante, com E, né? E vocês acreditam? Isso foi quando eu estava na quinta série. Eu nunca mais esqueci essa aula. Nunca mais. E entendi esse conceito lá naquela aula de recuperação. Porque a Ludé também ela era muito perspicaz enquanto professora, né? Se ela tivesse dado todo aquele conteúdo que tinha, que era o conteúdo do ano, do semestre, né? Enfim, ia rodar todo mundo, né? Então ela pegou um aspecto, trouxe esse aspecto, trabalhou esse aspecto, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe que lá atrás, na geografia tradicional, esses conceitos ligados ao movimento mais humano do que necessariamente geográfico já eram tratados na geografia, né? E aí o que nós temos em questão? Primeiro explicar os dois conceitos, né? Então, o conceito de imigrante é quem vem de outro país, de um país para o outro, né? E emigrante é quem se muda de um estado para outro, é um processo de emigração, tá? Então, nesse contexto, o PCN, né, esse texto que vocês estão visualizando é um texto do PCN, de geografia. Ele vai dizer que, apesar de valorizar o papel do homem como sujeito histórico, essa geografia tradicional, na análise da produção do espaço geográfico, visava estudar a relação do homem com a natureza. Mas, se vocês me perguntarem qual a principal característica da geografia tradicional, da geografia física, é focar muito mais a natureza do que o homem. Né? E aí, por exemplo, hoje se fala muito em ecologia, hoje se fala muito em educação sustentável. E quando se fala em ecologia, em ecopedagogia, em educação sustentável, nós estamos pensando principalmente áreas que evoluíram a partir dessa geografia tradicional. Então, a ecologia é uma evolução que se transformou em uma área do conhecimento que nasce da geografia, assim como outras áreas que evoluem também nesse contexto, né? E nesse contexto não se priorizavam, então, essas relações sociais. E aí o texto dá um exemplo. Estudava-se a população, mas não estudava-se a sociedade. Até porque a sociedade ela passa a ser estudada efetivamente não pela geografia, mas pela sociologia. No entanto, nos estudos de geografia, a análise da sociedade ela é incluída justamente porque para você entender
a questão geográfica e a questão do movimento geográfico, você necessariamente precisa entender a questão social e a questão do movimento social também, né? Ou dos movimentos sociais. Os estabelecimentos humanos, mas não as relações sociais, as técnicas e os instrumentos de trabalho, mas não o processo de produção desses instrumentos de trabalho. Então, o que o PCN está mostrando para nós nessa perspectiva histórica, né? Ele está mostrando que, por muito tempo, entre 60 e 70 anos, talvez, a geografia e o ensino da geografia no Brasil, ele foi muito mais espacial do que necessariamente social. Os procedimentos didáticos adotados promoviam principalmente a descrição e a memorização dos elementos que compõem, por exemplo, as paisagens, ou os planetas, ou as formações rochosas, ou a hidrografia. Gente de Deus! Um dia, tinha que ser a professora Ludé mesmo, né? E depois eu descobri que a Ludé era formada em História, ela não era formada em Geografia. Mas ela era uma professora de Geografia tão boa que a gente não tinha nem como saber que ela era formada em História, né? Um dia, eu cansei de fazer mapa em transparência. Nossa, eu cansei de fazer mapa em transparência. Aí um dia, foi a primeira vez, no começo da quinta série, né, que ela pediu para fazer um mapa numa transparência. Comprar uma transparência naquela época, você tinha que vender uma bicicleta. Você tinha que vender uma bicicleta para comprar uma transparência, né? Nossa, Deus do céu, não é fácil, não. Aí a Ludé caiu na bobeira de falar que podia usar aquelas chapas de radiografia. Só que tinha que limpar com o álcool. Vai lá o Gilson da quinta série falar para a mãe dele limpar a transparência no álcool. Aí limpou, não limpou nada, ficou branco o negócio, né? Aí eu fiz o mapa, era o mapa do Brasil. Aí eu cheguei na sala de aula, entreguei para ela, pôs no retroprojetor, né? Não lembro se é retroprojetor o nome daquilo. Aí não dava para ver nada. Aí a Ludé, com o jeito dela, falou assim: Gilson, não tá dando para ver muito bem, né? Mas tá tudo bem, não tem problema não, né? Aí eu falei: bom, salvei, né? Eu acho que ela nunca mais pede transparência. Então, essa geografia, que é uma geografia de memorização e de descrição, principalmente de rios, paisagens, formações rochosas e tal, ela era o único e grande foco da geografia tradicional. Então, conceito, acho que eu vou pedir esses conceitos na prova, porque vai ser muito bom. O que é uma cordilheira? O que é uma montanha? Diferencie cordilheira de colina. Conceitue planície. Explique o que é uma depressão no sentido geográfico, não psicológico. Qual a diferença de uma serra e de uma montanha? Qual a diferença entre planície e planalto? Conceitue vale. O que é um vale? Né? Não é o vale que a gente faz na empresa, né? Então, vocês, cansamos de fazer provas com esse tipo de questão.
E as crianças do primeiro ano, do segundo ano, quando você pega as provinhas deles, você vê que essa geografia tradicional, ela ainda está presente nessas provas. Porque, claro que eles não vão descrever, né? Mas eles vão identificar. O desenho está lá e eles vão identificar a planície, eles vão identificar a depressão, o planalto, algumas dessas realidades eles já vão conhecendo, né? Vou dar um exemplo. Aqui em Quirinópolis tem um hábito muito saudável e interessante, que é o hábito das pessoas irem até a Serra da Confusão do Rio Preto, que é essa na saída para Rio Verde, né, e tirarem foto lá e tal. Uns vão de bicicleta, outros vão de carro, outros vão a pé, né? Mas é um hábito bastante interessante, justamente porque quando você leva as crianças, elas conseguem, né, visualizar essa questão da distância da cidade, ver a cidade como um todo e tudo mais, né? Então, essa perspectiva tradicional, diga-se de passagem, marcou por muito tempo os livros didáticos até meados da década de 70, quando a geografia social começa a figurar nos currículos. E aqui, pessoal, uma ideia que eu achei brilhante, né, para vocês utilizarem aí no futuro no ensino fundamental, anos iniciais, né? Uma diferenciação entre alguns tipos de formação, como, por exemplo, estreito ou canal, arquipélago, baía, lagoa, golfo. Então, bastante interessante perceber o formato, né? Questão dos lagos, a questão do cabo, a questão da ilha e a questão da península. Achei uma atividade assim fantástica essa. Como a geografia hoje ela não é uma geografia só tradicional ou espacial, mas ela é uma geografia social, me parece que aquela aquela notícia do daquele navio que acabou encalhado no estreito, se não me engano era o Estreito de Gibraltar, será que era isso? Eu acho que era o Estreito de Gibraltar mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não, era o Canal de Suez. Canal de Suez. Alguém se lembra dessa notícia do navio lá encalhado e tal, ou não? Ninguém se lembra dessa notícia? Sim, professor. Lembra? Uhum. Deixa eu jogar aqui para vocês. Boa noite, professor. Oi, tudo bem? Quem está falando? Boa noite. É a Luara. Oi, Luara, tudo bem? Desculpa o atraso aí, cheguei agora. Não, minha querida, você relaxa, curte a vibe, fica de boa. Tá bom. E Deus abençoe sua trajetória, porque vai dar certo, você vai vencer. É. Então a imagem é essa, consegui pegar e trazer para vocês a imagem do navio que encalhou no canal de Suez, casco muito fundo e deu um trabalhão, foi quase uma semana, e além do trabalhão que deu, o problema maior foi a questão financeira, né? Porque dentro da questão financeira, milhões que deveriam passar por ali de navio não passaram naquela semana, né? Com cargas, com containers e tudo mais. Então, de fato, foi um prejuízo muito grande, tá? Depois, seguindo essa linha histórica, Leite, por favor. E fora o Oi, Covid, professor. né? Pode falar, Leite. O senhor ouviu meu boa noite quando eu entrei? Porque a ligação tá ruim Me aqui. ouve, seu... Ah, Não, tá. fica tranquilo. Obrigada. Eu marquei tudinho aqui, as presenças de vocês. Fica tranquilo. Então,
no pós-guerra, ou seja, após 1930 e 1945, né, a geografia, e aqui é interessante, né, a gente falar que o fato aconteceu e a gente falar por que o fato aconteceu, né? Então, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mundo tem uma reorganização política, né? Os países têm uma reorganização política e também econômica, né? E a geografia começa a sair de uma espécie de engessamento, né? Do ensino tradicional, e ela vai passar para essas questões sociais justamente por conta das mudanças que ocorreram no mundo a partir das duas guerras. Então, os métodos e as teorias da geografia tradicional tornaram-se insuficientes para abarcar, aprender toda a complexidade ligada à reorganização do mundo no pós-guerra. Era preciso, portanto, que os estudos começassem a se voltar para as relações mundiais, para a ordem econômica, para a ordem social, para a ordem política e para a ordem também ideológica. Então, aqui algumas ressalvas são importantes. Por que a geografia sai de uma perspectiva tradicional e ela vai para uma perspectiva ligada à economia e à política, por exemplo, né? A questão é que antes a geografia ela determinava o meio e também as relações sociais. E agora, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que acontece é o inverso, ou seja, são as relações sociais que vão modificando essa geografia. Tanto a geografia física, quanto a geografia social ligada à economia e ligada também à política. Existe um fenômeno que acontece no mundo a partir do final da década passada, que é a primeira década desse século, que se chama desfronteirização. O que é a desfronteirização? Uma fronteira é um conceito geográfico, né? Uma fronteira é uma área que separa um país de outro, um município de outro, um estado de outro estado, né? Então, por exemplo, quando você vai daqui para Rio Verde, né, dá para a gente ver, por exemplo, aquelas placas dizendo assim, limite de município, né? Então, é uma espécie de fronteira aquilo ali, né, no sentido mais comum do termo, mas quando você viaja para Foz do Iguaçu, por exemplo, né, que vai cruzar a fronteira para ir para o Paraguai, para fazer compras, não sei o que tem, ali sim você tem uma fronteira muito bem caracterizada, né? E nessa caracterização da fronteira, o que a gente percebe é que muda, o fato de você atravessar uma fronteira muda as relações sociais e muda as relações econômicas também, né? Você passa a conviver em uma outra realidade, um outro ambiente, em uma outra cultura, tá? Então, a partir dos anos 60, critica-se a geografia tradicional do Estado e das classes sociais dominantes, propondo-se, portanto, uma geografia das lutas sociais. Então, a geografia tradicional, ela começa a perder espaço a partir da década de 60. Eu diria, não no Brasil, necessariamente, porque a década de 60 é a década do regime militar. Então, essa abertura a uma geografia social, ela vai acontecer no final dos anos 80, efetivamente no Brasil. Tá? Então, a nova perspectiva não é mais simplesmente nós explicarmos o mundo, mas é
principalmente transformar esse mundo. Essa frase é uma frase do Karl Marx, e o Karl Marx fala essa frase em função da própria filosofia. Então, aqui nós temos uma transposição da afirmação do Marx também para a geografia. Por quê? Justamente porque o Marx vai dizer, olha, a filosofia até aqui, ela só interpretou o mundo, ela só explicou o mundo. A partir de agora, nós precisamos transformar esse mundo. Então, na geografia, isso não é diferente, né? Se você olha para uma fronteira física, ali com guardas, com uma cabine, ou então uma guarita de fiscalização, tudo bem aí? Nós vemos nessa cabine de fiscalização uma espécie de cerceamento do direito de ir e vir das pessoas. E isso também acontece na sociedade. Ou seja, na sociedade, as pessoas são impedidas de ir e vir em muitos estabelecimentos. Exemplo, shopping centers. Os shopping centers são espaços nos quais nem todo mundo pode entrar dependendo do shopping center, né? Eu comentei na aula passada, eu morei no Rio de Janeiro 1 ano, e a gente morava e trabalhava ali perto do shopping, de um shopping na Zona Norte, o bairro era o Vicente de Carvalho. E se você pedisse uma pizza para comer no shopping, não vinha talher de ferro, de prata, não vinha, né? Os talheres eram de plástico, então você tinha que comer uma pizza com talher de plástico. Por que eles não punham talher de ferro, então de aço, inox, enfim? Porque se colocasse, o povo levava embora, né? Então, shopping centers, eles são uma marca assim. Tem shopping center que, dependendo de como você está, você não pode entrar nele, né? Há pouco tempo atrás, eu não sei quem era o famoso, mas que foi para uma balada de chinelo e não deixaram ele entrar. E até isso virou propaganda, né, da Havaianas na mídia, né? Então, essa é a questão. A geografia, ela se torna uma área do conhecimento, uma disciplina, que serve de base para lutas sociais. Alguém de vocês já fez geografia? Ninguém. Tudo bem. Se amanhã ou depois você der a louca, falar assim, eu vou fazer geografia na UEG. Desiste do curso de pedagogia, vai fazer geografia. Você vai perceber que lá, nas aulas que você vai ter, você vai estudar muito mais a questão social do que necessariamente a questão física da geografia. Coisa que talvez não vai acontecer se você, ao terminar o curso, tiver aquela pretensão que eu já comentei com vocês lá no primeiro ano, de atuar não só na educação infantil e ensino fundamental, mas ampliar o seu leque de possibilidades e fazer uma complementação de 6 meses em uma das áreas do conhecimento. Na matemática, nas linguagens, na própria geografia, na história, ou na filosofia, ou em qualquer outra área, né? Na química, na física, enfim. Então, ali, naquela complementação de 6 meses, você não vai estudar geografia social de forma ampla. Você vai estudar geografia tradicional, porque você vai estudar o que você vai ensinar, e não a discussão sobre o que você vai ensinar.
Nos anos 80, então, nasce uma geografia que não seja apenas centrada na descrição das paisagens, nem tampouco pautada exclusivamente na interpretação política e econômica, mas uma geografia muito mais ligada à questão das relações socioculturais, da paisagem como elementos físicos e também como elementos biológicos. Então, não se estuda mais a inserção da paisagem na vida do homem, se estuda a inserção do homem na vida da paisagem, na vida do bairro, na vida da rua e assim por diante. Por quê? Porque o indivíduo faz parte desses espaços e esses espaços eles precisam ser explorados por ele na condição de um espaço geográfico. Tá? Desse modo, o ensino de geografia apresenta, então, problemas tanto de ordem epistemológica, de pressupostos teóricos, como outros referentes em relação à escolha dos próprios conteúdos a serem ministrados, ensinados, pensados em geografia. Tá? Então, as características dessa nova forma de ensino são o abandono de conteúdos fundamentais da geografia, como nação, território, lugar, paisagem e espaço geográfico. Ah, então não estuda mais isso? Não, não é que não estuda, mas a ênfase não é mais dada a isso e a esse ensino, né? Aquela clássica pergunta que a gente faz quando Maria Regina, ou Regina Maria, é desse jeito a coisa. Aquela clássica pergunta que a gente faz, principalmente no ensino médio. Por que eu tenho que estudar isso? Né? Então, é uma questão que o pedagogo tem que saber e ele tem que pensar. Ou seja, por que a gente tem que estudar geografia, gente? Eu sei que todos vocês estão ansiosos para falar, né? Mas eu pediria que vocês falassem um de cada vez. É mais fácil. Por que que a criança tem que estudar geografia? Nós estamos estudando conteúdo de geografia para ensinar crianças até o 5º, 6º ano, né, a geografia. Então, por que que eles têm que estudar geografia? Vamos pensar a partir da BNCC agora. O que o ensino de geografia forma ou ajuda a criança a formar em termos de habilidades e competências, né? Então, vamos lá. Vocês falaram várias coisas, né? Então, agora eu vou tentar resumir isso que vocês falaram aqui, né? Professor, Pode falar. uma das coisas que a geografia ajuda a criança a desenvolver seria o conceito de longe e perto? Seria Seria assim, a habilidade de reconhecer aquilo que está longe e aquilo que está perto é uma habilidade que nasce na formação mental da criança e nessa formação mental a criança consegue diferenciar o longe e o perto. Fabiola. Professor, é para entender também o meio que ela vive, né? A localização, tipo bairro, rua, se a escola está perto ou longe de casa, a localização assim, eu vou em frente, subo na rua ali e viro para chegar na minha escola.
Eu acho que também ela ajuda no conceito de sociedade, é, de cidadão, sabe? Essa questão de cidadania, de direitos que o ser humano tem que cumprir ali diante de uma sociedade também. Eu acho que ela, que ela também ajuda nisso. Sim. Também colocando com o Silvino a questão do meio ambiente, né, professor? Ajuda Uhum. na, na questão da preocupação com o Na meio que ela preservação, né? vai deixar amanhã, né? Sim. Sim, também concordo. Questão da Professor, localização social, que a professor, Regina colocou, né, Giovana? eu acho que, assim, através da geografia, a criança também entende sobre diversidade cultural, porque ela, a partir do momento que ela vai aprendendo cada vez mais no decorrer da sua trajetória escolar, principalmente lá no quarto, quinto ano, você pode sim mesclar a diversidade cultural de outros países, outras sociedades, outras linguagens, localidade, o que que o país tem de enriquecimento, se o país ele tem mais secas, se ele tem mais abundância em água. Então, é uma questão geográfica e sociopolítica também. Nossa, me lembrou de um aspecto interessante que eu vivenciei com os meninos no ano passado, durante o ensino remoto. Ano passado foi totalmente remoto o ensino, né? No colégio dos meninos, dos meus filhos. E aí o Pietro, ele estava estudando essa questão da característica dos climas de cada região do país, né? E eu vou te falar, deu um trabalho grande, mas grande mesmo, para ajudá-lo a memorizar a característica climática de cada região. Não só climática, porque o texto da apostila, ele mesclava clima com vegetação, né? Então, na prova, eles teriam que saber clima e vegetação de cada região do Brasil, né? E não foi muito fácil, não. Né? A gente buscou vídeos, buscou imagens na internet, a gente assistiu o jornal, porque aí durante o jornal a gente conseguia visualizar, né, dependendo da notícia, visualizar essa questão das várias regiões do país, mas ainda assim é algo muito abstrato para eles, mas muito abstrato mesmo, né? Minha filha de 8 anos, ela ainda tem dificuldade de entender aquilo que a gente brincava na aula passada, né? De entender que os Estados Unidos não fica aqui colado no Brasil, do lado do Brasil, e mais, né? Do lado de Goiás, e mais, do lado de Quirinópolis, né? Então, eles veem essas notícias na televisão e, e aí eles é muito abstrato para eles ainda, eles não conseguem ter essa consciência. O Pietro já tem 10 anos, para ele é muito mais tranquilo isso, né? Então aí eu vou dar um exemplo para vocês. No sábado, eu assisti uma um Globo Repórter. Eu gosto muito, né? Eu sou da época que a gente assistia ainda Globo Repórter. E aí no sábado a gente assistiu no Globoplay um Globo Repórter que passou na sexta, e foi o Globo Repórter sobre alguns locais dos Estados Unidos, né? Então o Globo Repórter estava mostrando locais e aspectos culturais, igual você colocou, Giovana. E aí mostrou a questão do churrasco nos Estados Unidos, como é feito o churrasco nos Estados Unidos.
E os meninos gostam muito de churrasco. Então, para eles, foi uma experiência muito interessante ver aquele programa. Porque lá nos Estados Unidos, todo churrasco tem molho barbecue. Todo churrasco tem molho barbecue, né? Aliás, eu não sei quem já comeu o espeto do rango bom, mas no rango bom tem uma costela barbecue que vale a pena experimentar. Bom, quem mais quer falar? Além de possibilitar ao aluno, né, o entendimento do avanço da tecnologia, das ciências, né, usar os hábitos políticos e da ciência com relação à política, Sim. facilita muito, né, quando é bem aplicado ao ensino da geografia, facilita muito o entendimento da criança, do adolescente e do pré-adolescente, né, Sim. com relação nessa questão do ensino fundamental. Muito legal, Regina. Ângela, Professora, eu também vejo que a geografia, ela ajuda a criança, né? Ela se inserir no meio, né, em que ela está. Porque, querendo ou não, ela, dependendo da faixa etária, lógico, né, vai ser trabalhado as questões, né, do meio ambiente, da localidade geopolítico, né, social. Então, é uma matéria, assim, que amadurece o ser, né, como cidadão. eu entendi. Você dirige, Ângela, carro? Sim, Você já usou GPS alguma vez? sim. Você tem facilidade em usar GPS? Depende, se eu estiver em Goiânia, não. Então, muito interessante isso. Por quê? Porque se orientar dentro do espaço geográfico é muito mais que um conhecimento. É uma habilidade cerebral, né? Professora Sandra dando uma contribuição também aqui. O estudo da geografia também leva o homem a perceber o lugar que ele ocupa no espaço, levando mesmo a se orientar como ser pertencente e responsável pelo mundo por meio do conhecimento da diversidade, do conhecimento social, cultural, político e, portanto, do conhecimento geográfico. Muito legal as contribuições de vocês, né? Então, vocês nunca mais, depois dessas contribuições, vão sofrer na hora que os alunos perguntarem: por que que eu tenho que estudar isso? Já sabem, já está na ponta da língua de vocês, né? E aí eu já caminho para o final, eu tenho mais esse slide e outro, e depois a gente vai ver o videozinho, né? São comuns modismos que buscam sensibilizar os alunos para temáticas mais atuais, sem uma preocupação real de promover uma compreensão dos múltiplos fatores que delas são causa e decorrência e que provocam um envelhecimento rápido dos conteúdos, tá? Há, portanto, uma preocupação maior com os conteúdos conceituais do que com os conteúdos procedimentais. As propostas pedagógicas separam a geografia humana. Aqui nós temos o conceito real, né? A geografia humana da geografia física. Porque até então nós estávamos falando de uma geografia espacial enquanto física e de uma geografia social enquanto humana. Mas a terminologia correta é geografia física e geografia humana em relação àquilo que deve ser aprendido como conteúdo específico do saber. Pedro. E aí a questão da memorização, que tem sido o exercício fundamental praticado no ensino de geografia, mesmo nas abordagens mais avançadas. Então, a preocupação com a memorização ela ainda é muito grande, e é por isso que, por essas e outras, que o foco da BNCC são as habilidades e as competências.
Eu posso fazer a criança memorizar o que é uma baía, o que é um istmo, o que é um arquipélago, o que são lagos. Mas se ela não entender essa diferenciação, essa memorização não vai servir de nada para ela, porque ela pode estar diante de um espaço geográfico, como, por exemplo, visitar o Rio de Janeiro. Lógico que é muito perigoso. Mas aí ela visita o Rio de Janeiro, ela não vai saber essas diferenciações. E aí você fala assim, bom, mas qual que é a utilidade, se ela estiver visitando o Rio de Janeiro, de saber essas diferenciações? Do ponto de vista prático, talvez nenhuma, né? Mas ela saber diferenciar alguns espaços geográficos no Rio de Janeiro pode salvar a vida dela em alguns momentos, entendeu? Então, a noção de escala, espaço e temporal muitas vezes não é clara, ou seja, não se explicita como temas de âmbito local que estão presentes no âmbito universal. Então, a gente vai ver esse vídeo agora. É um vídeo não muito longo. E em seguida, a gente vai passar para a discussão da postagem de vocês sobre os desenhos animados que vocês viram e identificaram, tá ok? Aqui é aquela atividade que a gente citou lá no início, do reconhecimento da espacialidade do corpo. Então, coloca a criança numa folha grande, no CMEI eles sempre fazem isso, e aí você desenha a criança, o corpo da criança, justamente para eles ganharem essa noção espacial. E é geografia. Para começar a entender o que é geografia, a Univesp TV conversou com 2 geógrafos colegas de turma. Eles se formaram na USP em 1958. José Bueno Conte é professor titular da Universidade de São Paulo. Já Lívia de Oliveira... Dá só um minutinho para eu fechar a gravação.